Fala galera do canal Concurso Planejado, vamos a mais uma dica de hoje para o concurso público de Mocajuba. Então o que nós vamos ver são questões, a abordagem dessa lei em forma de questões, que é o grande propósito do canal Concurso Planejado, é trabalhar sistematicamente conteúdos em forma de questões, revisões periódicas para você conhecer o perfil de cobrança da banca. Então olha só, a primeira questão que nós vamos abordar hoje diz o seguinte: a lei que institui o Código de Postura do município de Mocajuba é a Lei 47 de 1972, Lei Orgânica, Lei 2125 de 2006 ou a Lei 72 de 2000? Olha só, a primeira coisa, a lei que rege o Código de Postura de Mocajuba é uma lei antiga, década de 70, então se ligue logo no ano. Então é uma lei da década de 70, então nós temos apenas uma alternativa, né, que traz o ano de 1970. Lei orgânica, ela não vai instituir o Código de Postura, ela apenas vai prever esta lei, ok? E a Lei 2125 é o plano de cargo dos servidores do município de Mocajuba, que é a Lei 2125 de 2006. E a Lei 72 de 2000 não é nenhuma das leis tratadas no certame de concurso público de Mocajuba. Então, confirmando, o gabarito é a nossa letra A. Olha só, Lei número 47 de 1972, de 13 de junho, que diz: institui o Código de Postura do município e das outras providências. Então, por isso que a nossa resposta é a letra A. Próxima questão diz o seguinte: o Código de Postura contém as medidas de polícia administrativa a cargo do município. A alternativa que expressa uma matéria não prevista no código em questão é o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, não está previsto no código? Falar sobre a higiene pública, não está previsto nesse código? Ou falar sobre a ordem pública, está ou não está? E o funcionamento dos órgãos públicos. A lei, ela traz essas definições do funcionamento dos órgãos públicos, seja municipais, estaduais ou federais. Então, com isso, nós chegamos que o gabarito é a letra D. A lei não trata sobre isso. Vamos lá. Isso está no artigo 1º, que diz o seguinte: este código contém as medidas de polícia administrativa a cargo do município em matéria de, olha só as matérias: higiene, ordem pública, funcionamento, só que de quem? Dos estabelecimentos comerciais e industriais, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e os municípios, que na verdade aqui eu acredito que a lei ela teve erro de digitação, seria mais munícipe, que são os habitantes do município, ok? Então a nossa resposta correta é a letra D. Ela não trata de funcionamento do órgão público, mas ela trata da ordem pública, ela trata da higiene e do funcionamento de estabelecimentos, tanto comerciais como industriais, ok? Então vamos à próxima questão, questão que caiu no simulado 1 para a preparação para o concurso público de Mocajuba. Então diz o seguinte, a questão que foi abordada no simulado elaborado pelo concurso planejado. A Lei 47 de 1972 do município de Mocajuba prevê que toda ação ou omissão, então gravem essas palavras, tanto ação como omissão, contrárias às disposições do Código de Postura constitui infração e pode gerar multa, que se não paga no prazo regulamentar, o que acontece então se o multado, né, a pessoa que foi imputado com uma multa, se não pagar no prazo regulamentar, o que acontece? Implica em advertência, será inscrita em dívida ativa, impede o infrator de exercer cargo público, não impede de celebrar contato com a administração municipal? E aí, qual você marcaria? A resposta correta para essa questão é a letra B. Será inscrita em dívida ativa. E onde é que está isso? Está no artigo 6, que diz o seguinte: a penalidade pecuniária será judicialmente executada, então a execução via judicial, se importar de forma regular e pelos meios hábeis, o infrator se recusar a satisfazê-la no prazo legal, ou seja, ele não pagar ao erário, o que acontece? Então a multa que não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa. Então, por isso que é a nossa letra B. Não implica em advertência, então, porque já foi advertido, já foi multado, então não. Impede o infrator de exercer cargo público? De hipótese alguma. Não impede de celebrar contrato com a administração pública municipal? Aí sim, o devedor, né, com a administração pública, ele é impedido sim de celebrar contrato com a administração pública municipal. Então, por isso, nosso gabarito é a letra B.
Vamos para a próxima questão, que também foi questão já do nosso segundo simulado de preparação para o concurso público de Mocajuba. Para o Código de Postura de Mocajuba, reincidente é o que violar os preceitos do Código por cuja infração já tiver sido... Quem é então reincidente? É quem já foi notificado, autuado e punido, advertido verbalmente ou inscrito em dívida ativa. Então, o que diz a nossa lei em questão? O gabarito para essa questão é a letra B. Lá no artigo 8º diz, na reincidência as multas serão combinadas em dobro. Então, reincidência, multa em dobro. Parágrafo único diz o seguinte do artigo 8º. Reincidente é o que violar os preceitos deste Código por cuja infração já tiver sido autuado e punido. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra B. Não notificado, não advertido verbalmente e nem inscrito em dívida pública. Ok? Então, vamos para a próxima questão, que diz o seguinte. É um instrumento pelo meio do qual a autoridade municipal apura a violação da disposição do Código de Postura e de outras leis, decreto e regulamento. Tal definição refere-se a quê? A dívida ativa, auto de infração, penalidade ou multa. Então, a palavra-chave aqui, olha, é instrumento, pelo qual então a autoridade municipal, ela vai apurar a violação das disposições, seja do Código de Postura ou de outras leis ou decreto. Então, qual é esse instrumento? O nosso gabarito dessa questão é a letra B, a auto de infração. E isso está contido lá na lei que trata do Código de Postura, no artigo 14. Auto de infração. Então, o que é? É um instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura violação, então, das disposições desse Código e de outras leis, decreto e regulamento do município. Então, por isso, é a nossa letra B. Dívida ativa não, penalidade também não e multa também não está contido nessa definição. Ok? Próxima questão. De acordo com o Código de Postura de Mocajuba, é autoridade para confirmar o auto de infração e arbitrar multa. Então, olha só. Então, ele quer a autoridade que confirma, ela vai confirmar o auto de infração e vai arbitrar a multa. É o prefeito ou seu substituto legal em exercício? São os fiscais? São os funcionários designados pelo prefeito? Ou é o agente de tributos? Então, qual seria? Então, muito cuidado com essa questão. Olha só, o nosso gabarito é a letra A, prefeito ou seu substituto legal em exercício. Isso está contido lá no artigo 17 do Código de Postura, que diz: é autoridade para confirmar os atos de infração, arbitrar multas, quem é? O prefeito ou seu substituto legal, quando em exercício. Então, olha só, quem confirma os autos de infração, quem arbitra a multa, é o prefeito ou seu substituto legal em exercício. Agora, quem faz o processo de autuação da infração, aí sim são os fiscais e os funcionários designados pelo prefeito. Então, muito cuidado com esse jogo de palavras. Então, o prefeito ou seu substituto legal, ele vai confirmar e vai arbitrar a multa. Ou seja, depois que os servidores públicos, fiscais, funcionários designados pelo prefeito, eles fizeram então o registro da multa, teoricamente, então, segundo a lei, Código de Postura, o prefeito é que vai confirmar e arbitrar essas multas. Tem que constar a decisão do chefe do executivo, ok? Por isso, nossa letra A. Agora vamos para a nossa última questão, sobre a defesa de um ato de infração conforme a Lei 47 de 1972 de Mocajuba, ou seja, a lei que trata do Código de Postura. É correto? Então, sobre essa defesa, então o foco é a defesa do auto de infração. Deverá ser feita por requerimento, dirigida ao prefeito? É de 5 dias para o infrator apresentar a defesa? Deverá ser feita por requerimento dirigido ao funcionário que o autuou? Ou é de 3 dias o prazo para o infrator apresentar a defesa? Então, qual o nosso gabarito dessa questão? Aqui já é uma questão bem mais difícil. E o gabarito para essa questão é a letra A. Deverá ser feita por requerimento dirigida ao prefeito. Então, quanto à defesa, tem que ser dirigida ao prefeito e o documento, o modo é um requerimento. E onde é que está isso na lei? Está no artigo 20 e 21, que vai tratar do que essa questão abordou. No artigo 20 diz o seguinte: o infrator terá o prazo de 7 dias para apresentar defesa. Então, a apresentação de defesa é de 7 dias e não 5 dias, ok? Então, por isso que está errada a nossa letra B.
devendo fazê-la em requerimento dirigido ao prefeito. Ó. Um requerimento, ok, dirigido ao prefeito. Então, por isso que é a nossa letra A. Julgado o improcedente ou não, sendo a defesa apresentada no prazo previsto, será intimado a recolhê-lo dentro do prazo de 5 dias. Então, o prazo para o infrator apresentar a defesa é de quantos dias? É de 7 dias e não é de 3 dias, tal como consta a letra D. E na C está falando que deverá ser feita por requerimento dirigido ao funcionário que o autuou. Não, não é o funcionário que o autuou, é dirigida ao prefeito. Então, por isso que ficamos com a nossa letra A. Então, gente, vocês conseguiram ver como a banca pode abordar esses conteúdos? As sutilezas, né, de um pequeno artigo inocente lá, uma definição, um conceito, um prazo. Essa é a forma que as bancas usam para cobrar. Então, o Código de Postura, que é uma lei que nunca foi abordada em concurso público de Mocajuba, porque é a primeira vez que ele é cobrado, embora o código já esteja bastante desatualizado, ele foi inserido dentro do conteúdo de meio ambiente. Então, ele vai ter uma questão, pelo menos uma, espera-se que tenha 2 questões. Então, é importante você estudar e estudar com questões também. Ver como pode ser abordado, para ver se o que você leu, você memorizou, você gravou a informação necessária para acertar uma questão na hora da prova. Por isso que o concurso planejado dispõe de um e-book de questões para você exercitar. São diversas questões feitas com base no Código de Postura. Se você tem interesse em adquirir, entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na sua tela ou na descrição do vídeo, para que você possa adquirir nessa reta final e possa revisar esses conceitos, ok? Além dessa lei, temos outras leis cobradas no concurso e outros materiais, questões próprios da Banca FADESP para você se preparar da melhor maneira possível para esse concurso, certo? Então inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que um vídeo novo for postado. Reta final, vamos trazer conteúdos para a sua revisão, certo? Até mais!